Graças a paz, igreja. A minha meditação a seu respeito será suave e eu me alegrarei no Senhor. Salmo 104, 34. Então vamos meditar e vamos nos alegrar na presença do Senhor. Um culto aqui abençoado, louvores, a gente sentindo a presença de Deus e que Deus continue falando aos nossos corações nesse momento. E aí o tema da mensagem dessa noite foi justamente não se desespere. O trecho, o tema base para a gente falar nessa noite está baseado no livro de Salmo, é o Salmo 11, Salmo número 11. Um salmo escrito por Davi. E a gente vai iniciar, então, com a leitura desse salmo, Salmo 11, que está escrito assim: No Senhor eu me refugio. Por que então vocês me dizem, voe para os montes como um pássaro? Os perversos preparam seus arcos e colocam as flechas nas cordas. Das sombras eles atiram contra os que têm coração íntegro. Os alicerces ruíram. O que pode fazer o justo? O Senhor, porém, está em seu santo templo. O Senhor governa dos céus. Observa todos com atenção. Examina cada pessoa na terra. O Senhor põe à prova tanto o justo como o perverso. Ele odeia quem ama a violência. Fará chover brasas vivas e enxofre sobre os perversos. E com ventos abrasadores os castigará. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os íntegros verão sua face. Hoje foi dia de Enem. Os professores até dizem que quando a gente pega um texto na prova, a gente lê uma primeira vez para se familiarizar com o texto. E uma segunda vez para a gente começar a entender o texto. Então, são 7 versículos. Vamos ler novamente. E a gente pode ler todo mundo junto nesse momento. O primeiro verso começa, vamos ver eles juntos. No Senhor eu me refugio. Por que então vocês me dizem, voe para os montes como um pássaro? Os perversos preparam seus arcos e colocam as flechas nas cordas. Das sombras eles atiram contra os que têm coração íntegro. Os alicerces ruíram. O que pode fazer o justo? O Senhor, porém, está em seu santo templo. O Senhor governa dos céus. Observa todos com atenção. Examina cada pessoa na terra. O Senhor põe à prova tanto o justo como o perverso. Ele odeia quem ama a violência. Fará chover brasas vivas e enxofre sobre os perversos. E com ventos abrasadores os castigará. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra que chega a nós nesse momento, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é justo, porque o Senhor ama a justiça, ó Pai. E que nesse momento, Senhor, fala aos nossos corações, ó Pai. Tira de nossa mente tudo aquilo que possa atrapalhar de ouvir a tua voz. Fala aos nossos corações, nos mostra, Senhor, que nós precisamos aprender a confiar verdadeiramente em Ti, ó Pai. Que nós precisamos realmente lançar aos Teus pés as nossas ansiedades e sermos totalmente dependentes de Ti. Tira, Senhor, de todo o coração, todo o desespero, e que a Tua paz possa entrar em cada coração que está nesse momento ouvindo a Tua palavra. É isso que te pedimos nesse momento, já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Pronto, esse salmo foi escrito por Davi, né? Foi num momento bem conturbado da vida dele. Então, quando Davi escreveu isso aqui, ele não estava de boa, ele não estava em paz. Ele estava em um momento sombrio da sua vida, né? Ninguém queria estar na pele de Davi, um homem perseguido. O rei Saul, ele virou a própria lei, então ele mandava todo mundo perseguir Davi, né? Questão de ódio, questão de inveja. Um homem que se distanciou de Deus, já não tinha mais a presença do Senhor, e aquele ódio no coração perseguia Davi, o rei que foi ungido, que seria o futuro rei de Israel. E Saul perseguia muito Davi, e Davi vivia de um canto para o outro, fugindo, justamente por conta dessa perseguição de Saul. E aí a gente vê então que Davi ele escreve esse salmo justamente dizendo que ele escolhe se refugiar em Deus. Então, seja onde ele estivesse, o maior refúgio dele, na verdade, era justamente a confiança no Senhor, a presença do Senhor na vida dele. Os livros de Salmos são, na verdade, como se fossem orações, são louvores. E aqui nós vemos Davi realmente abrindo o seu coração. Davi aqui desabafando, é um tom de oração, um tom de clamor. E ele fala que no Senhor ele confia, no Senhor é o seu refúgio. Então, mesmo na crise, mesmo num momento conturbado da sua vida, Davi deixa registrado esse salmo da confiança no Senhor. Esse salmo foi escrito cerca de 3.000 anos atrás.
foi 1000 anos antes de Cristo, aproximadamente, e justamente nesse momento, como falei, conturbado, e o salmista, ele fala que a confiança dele, apesar de tudo que ele estava vivendo, de tudo que ele estava passando, era justamente a confiança no Senhor. E aí a gente, nessa noite, é um desafio para a gente também, para a gente não fugir, né? Aqui é dar um conselho, a gente daqui a pouco vai comentar cada versículo desse e os aprendizados que a gente pode tirar, as lições que a gente pode tirar desse salmo, mas é um salmo onde a gente aprende para não fugir, para a gente não sair como louco por aí, fazendo o que acha que é melhor, sem pedir a Deus a orientação para as nossas decisões. É um salmo para a gente confiar, a não se desesperar, a confiar e esperar no agir de Deus. Então, a gente não deve correr sem planos para as montanhas, como sugeriram aqui para Davi. A gente não pode fugir. E a gente tem essa confiança que a gente não está sozinho. E é por isso que a gente não foge. É por isso que a gente, com Jesus no barco, o barco vai seguindo em frente, apesar da tempestade que o mar estiver. Então, vemos ali que Davi ele estava numa verdadeira correria, né? E a nossa vida também é assim, uma correria. Davi estava correndo de um canto para o outro, fugindo da perseguição de Saul. E quantas vezes essa correria do dia a dia também acaba fazendo com que a gente seja tentado a não acreditar mais na providência de Deus. Talvez a correria que você está vivendo fica lá no fundo do seu coração uma dúvida: será que realmente Deus vai agir? Será que realmente Deus vai me ajudar? Será que realmente Deus está me vendo? E nessa correria, um dia após o outro, a gente sabe como é, e isso vai trazendo uma angústia ao seu coração e um certo desespero. Mas essa é uma noite para a gente aprender a não se desesperar, a confiar na presença do Senhor em nossas vidas, confiar em Deus, mesmo nos tempos de adversidade. Vemos aqui uma estrutura poética também nesse salmo, onde Davi dá uma verdadeira declaração de fé, dá uma resposta para aqueles que deram a ele um certo conselho para fugir. Então, mesmo nas dificuldades que ele estava passando, ele encontrou forças no Senhor para seguir em frente. E assim cada um de nós também, que possamos reforçar no nosso coração e na nossa mente que Jesus Cristo é a única esperança. E é nele que nós temos que confiar, e é nele que nós temos que seguir, para que possamos seguir em frente. Quando a gente vê o versículo 1 desse Salmo, Salmo 11, no primeiro versículo, a gente vê então que Davi ele inicia dizendo que o Senhor, eu me refugio, o Senhor é o meu refúgio. E vem então aqueles conselhos que dão para ele, para que ele fugisse. Né? E aí temos também um outro salmo, que é o Salmo 91, o versículo 2, que fala também sobre isso, sobre um refúgio. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é meu Deus e nele confio. Então, que tenhamos essa confiança no Senhor, que a gente possa encontrar no Senhor o verdadeiro refúgio que a gente necessita. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa proteção. Se você estiver na mais alta montanha e estiver com medo, o Senhor vai ser o seu refúgio. Se você estiver na mais profundeza dos mares e estiver com medo, o Senhor vai ser o seu refúgio. Se você está no seu trabalho e está com medo, é no Senhor que vai ser o seu refúgio. Se você está na faculdade, na escola e está temendo, é no Senhor que vai ser o seu refúgio. Seja onde você estiver, que o seu refúgio seja o Senhor, que a sua confiança seja o Senhor. Vimos então que Davi recebe conselhos. Nem todos os conselhos a gente deve seguir, nem todos os conselhos a gente deve aceitar. Quantas vezes talvez você também recebeu conselhos para deixa isso para lá e comece do zero, acaba com isso, não tem mais jeito. E aí muitas vezes talvez você recebeu conselhos de que era melhor chutar o balde e deixar tudo para lá. Mas nessa noite a palavra do Senhor está mostrando para a gente que a gente tem que se refugiar em Deus. E apesar de conselhos que às vezes podem parecer até conselhos que com uma boa vontade, mas que a gente deve pedir sempre o direcionamento de Deus para que a gente possa tomar as nossas decisões. Então, muitas vezes, fugir não vai resolver. E muitas vezes, fugir não vai ser para algo mais seguro. Que a gente possa fugir, mas fugir para a presença do Senhor. Que a gente possa estar nos braços do Pai, confiando dEle. Que a gente não vai estar sozinho, seja onde quer que a gente estiver. Vimos, então, que Davi, ele dá essa resposta de que não vai fugir, porque é no Senhor que ele se refugia. E muitas vezes também a gente tem propostas que o inimigo oferece, cascas de banana, onde a gente pode acabar fugindo dos nossos princípios. Então, coisas que muitas vezes no dia a dia parecem uma oportunidade, ou parece coisa que é besta, mas que são coisas que não agradam ao Senhor, a gente não fuja dos nossos princípios também. Porque o que
não agrada ao Senhor, certamente não vai fazer com que a gente cresça espiritualmente. E o que importa não é o mundo, não é o momento que a gente vive. O que importa é a nossa testemunho de vida. O que importa é a eternidade, é agradar a Deus e glorificar a Deus através da nossa vida também. Então, a fuga não vai trazer sempre a segurança, não. E que a gente possa, então, ter coragem para enfrentar os problemas, para enfrentar as lutas, para enfrentar as dificuldades, confiando no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio. Inclusive, isso é uma palavra também para a própria igreja. Tenhamos certeza que é questão de tempo, que também a questão das dificuldades, de perseguição, tende a aumentar. A gente vê o quanto o Evangelho, em outros países, inclusive, está se fechando as portas, os cristãos têm sido mortos, os cristãos têm sido perseguidos, isso a mídia não fala tanto, mas a gente vê que as portas estão se estreitando ainda mais e que a gente não fuja, que a gente continue levando a palavra de Deus, que a gente continue desafiando esse mundo com a verdade da libertação, que é Cristo. E Cristo, Ele sempre seja o nosso escape. Vimos, então, que muitas pessoas acabam desanimando frente às dificuldades, como aqueles amigos, aqueles conselheiros de Davi, desanimaram e disseram para Davi fugir, para Davi correr, vá para a montanha, foge, que não tem mais jeito. Então, muitas vezes, os desanimados acabam nos contaminando também. E que a gente não queira ser mais um contaminado pelo desânimo. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que a gente possa, então, seguir em frente, confiando no Senhor. Nada de desânimo, nada de desacreditar. É confiar, não no nosso braço, não na nossa força, mas na força que vem de Deus para a nossa vida. E aí, então, a gente é uma noite onde a gente diz, não vou me desesperar, no Senhor eu me refugio. Então vamos dizer todos juntos essa frase: não vou me desesperar, o Senhor é o meu refúgio. Foi um ensaio bom, vamos dizer mais forte. Isso aqui a gente está falando com o nosso coração. Abra o seu coração e diga: não vou me desesperar, o Senhor é o meu refúgio. Aleluia. E que seja, não da boca para fora, mas que seja algo do seu coração. Que você se refugie no Senhor e tenha certeza do agir dEle. Se refugiar é bem diferente de fugir, tenha certeza disso. E não importa onde você esteja, o importante é estar na presença do Senhor. Então, no verso 2 desse salmo, a gente vê então que fala que os perversos eles estão com flechas, que os perversos estão contra os justos. Mas aí tem uma palavra também lá em Isaías 54, 17. Isaías 54, 17 está dizendo assim: naquele dia, porém, nenhuma arma voltada contra você prevalecerá. Você calará toda a voz que se levantar para acusá-lo. É assim que o Senhor agirá em seu favor e de seus servos. Eu lhes farei justiça. Eu, o Senhor, falei. Aleluia. Então, toda arma forjada contra você não prevalecerá. Todo aquele plano que está por debaixo dos panos para lhe derrubar, que tenha confiança que o Senhor está agindo, que a mão de Deus está impedindo que haja algo para lhe prejudicar. E tem, irmãos. A luz incomoda e onde a gente chega, muitas vezes tem gente querendo nos derrubar. E a gente não vai cair, eu repito, não é pela sua força, não é porque você é melhor do que ninguém. É porque você tem a presença do Senhor e a proteção do Senhor na sua vida, para que você possa seguir em frente sem ser derrubado por esses ímpios. A gente vê, então, que o perverso, como a palavra mesmo diz aqui, nas sombras, por debaixo dos panos, no escuro, está preparando algo para tentar lhe derrubar. Mas fala, inclusive, ó, que a flecha já está na corda, a corda está esticada para ser lançada, para te ferir, para te derrubar. Mas aí fique atento, não tenha medo, não tenha pânico. A corda está esticada, isso aí incomoda, dá medo, pode vir um pânico, mas tenha confiança no Senhor, que o Senhor é livramento para a tua vida. Basta você continuar firme no Senhor e ter a confiança que o Senhor é livramento para a tua vida. Peça ao Senhor discernimento, peça ao Senhor livramento, e você vai ver a mão de Deus agindo na sua vida. E certamente você ficando firme na sua posição, firme no altar de Deus, Deus vai se manter fiel na sua vida. E você vai ver a fidelidade de Deus na sua vida. No versículo 3, fala algo também bem forte. Os alicerces ruíram. O que pode fazer o justo? E aí, o que é que dá para fazer se ruiu? Os alicerces, a nossa base, aquilo que a gente confia, aquilo que a gente esperava, ruiu. E o que é que o justo pode fazer? Já caiu por terra, já era. E aí, justamente, temos vivido uma sociedade onde as bases da sociedade estão ruindo.
onde os valores estão invertidos, onde o que era certo agora, onde o que era errado agora é o certo. E não só a gente tem que tolerar, a gente tem que concordar com certas coisas, coisas que não agradam ao Senhor, coisas que não estão na sua palavra, e que se a gente apenas não tolerar, a gente não concordar, já somos vistos por outros olhos pela sociedade. A inversão de valores está muito grande, os alicerces da sociedade estão ruindo, destruindo a estrutura familiar, destruindo tudo aquilo que Deus preparou para o homem, fazendo coisas que não agradam a Deus. A inversão de valores, a traição seja no casamento, traição seja nas assinaturas, nos negócios, a traição seja no dia a dia com um amigo, com uma amiga, e tudo isso está normal. Os alicerces da sociedade ruindo. Os alicerces da sociedade ruindo, e o que é que o justo dá para fazer? Os alicerces também até dentro da igreja, vemos aí teologias liberais, vemos aí teologias de prosperidade, onde o que importa é ter, Deus vai lhe dar para você, não importa do jeito que você está vivendo. O importante é que Deus vai lhe alegrar. São palavras muitas vezes só para encher o ego, e não se fala muitos púlpitos mais no pecado, na salvação, que é a palavra de Deus genuína, o evangelho puro. Os alicerces estão ruindo. O que é que o justo pode fazer nesse momento? A família ruindo. O que é que o justo pode fazer nesse momento? Caíram os fundamentos. Onde é que eu estou me apoiando? Será que eu estou me apoiando no mundo e o que ele está oferecendo e dizendo que é certo? Será que eu estou me apoiando em palavras de homens? Ou será que eu estou me apoiando na palavra de Deus? Será que o meu alicerce ainda é a palavra de Deus? Veja lá Mateus capítulo 7, verso 24 e 25. Mateus capítulo 7, verso 24 e 25. Diz assim, palavras do Senhor Jesus. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Cristo é nossa rocha. Cristo é a rocha firme onde o nosso alicerce deve estar afirmado. O alicerce do mundo está caindo, está desabando. Mas o que é que o justo pode fazer? O justo pode ter a confiança, porque está alicerçado na rocha, e a rocha é o Senhor Jesus. E tenhamos no nosso coração a certeza de que firmes na rocha, firmes em Cristo, mesmo que os alicerces do mundo caiam, os alicerces de Cristo vão nos segurar. E como a palavra do próprio Jesus falou, pode vir as inundações, pode vir as dificuldades, mas vamos estar firmes com Ele. E nada vai fazer com que a nossa casa desabe. A gente tem que esperar no Senhor. Tem uma linda canção, que é justamente do Hildomar Nascimento, que fala sobre isso, para esperar no Senhor. Que diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir, e a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha, tudo Ele já preparou, seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Quem não lembra dessa canção? É uma canção antiga, mas que fala aos nossos corações justamente que a gente deve estar alicerçado em Cristo. O amor dele nunca mudou. É no amor dele, através da graça, a graça de Deus, que nós vamos nos manter firmes. Os alicerces do mundo ruindo, mas a igreja de Cristo firme no Senhor Jesus. No verso 4 desse Salmo 11, vamos ver então que Davi dá a resposta. Perguntam para ele, o que é que pode fazer o justo se os alicerces caíram? E aí no verso 4, Davi vai dando a resposta que o governo continua nas mãos do Senhor. E fala algo também bem interessante, que Deus ele está examinando cada pessoa. Tem uma outra palavra também lá em Jeremias, que fala sobre isso. Jeremias 17:10, onde mostra também falando que Deus está examinando. Jeremias 17:10 está escrito assim, eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com suas ações. Deus está examinando o nosso coração no dia a dia. Deus está vendo aquilo que é verdade, aquilo que é falso. Deus está vendo aquilo que você faz para Ele também, se é de coração ou se é da boca para fora. E Deus quer verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade.
Deus, ele vê cada pessoa nesse mundo, nada passa batido. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Ele vê se você está sendo humilhado, ele vê se você está sendo injustiçado. Deus está vendo. Deus sabe do que está acontecendo. Deus sabe daqueles que estão falando por trás e você não está sabendo. Deus sabe de tudo, nada escapa aos olhos dele. Deus é onisciente, Deus é onipresente e ele sabe de tudo. E o melhor de tudo, ele não abandona os seus. Ele não abandona aqueles que nele confiam, aqueles que nele se refugiam. E ele convida você nessa noite para vencer o medo dos alicerces que estão ruindo, o medo de tudo que pode vir a acontecer, o medo do que vem aí em 2026, mas que você continue dizendo que o Senhor é o seu refúgio, que você supere o medo, porque nada, absolutamente nada, sai das mãos do Senhor e sai do controle dele. Então você talvez pode até dizer que não tem ninguém para lhe ajudar. Você pode até dizer, como tem o do Chapolin Colorado, e agora, quem poderá me ajudar? É o Senhor Jesus que pode te ajudar. É apenas Ele que pode trazer aquilo que você precisa. É apenas Ele que pode lhe ajudar em todas as situações. Ele pode, inclusive, usar homens, sim, homens para lhe ajudar em algum momento, em alguma situação. Mas tudo é através da permissão e da mão de Deus, para que aquilo ali se aconteça e que o nome dele seja glorificado na sua vida. Então, mesmo que você está sendo injustiçado, provavelmente tem gente aqui que está com o coração aflito, que está sendo injustiçado. Você está sendo injustiçado? A gente vê a resposta de Davi. Ele estava ali tranquilo porque sabia que o Senhor estava vendo o que estava acontecendo. E que no último dia, mesmo que pareça que os ímpios estão escapando, no último dia, cada um vai receber o seu galardão. E tenha essa certeza que nada escapa das mãos do Senhor. Não queira vingança pelas suas mãos, que a vingança é do Senhor. Que você não queira fazer justiça própria, que você não entre por esse caminho. E Davi tinha essa certeza. Tinha a certeza que Deus é majestoso e que nada fugiu do controle nem das mãos do Senhor. Quando a gente vai para o versículo 5 desse salmo, a gente vê agora que fala que o Senhor ele põe à prova o justo e o perverso. Ele põe todo mundo à prova e fala que ele odeia quem ama a violência. Então, alô aí você brabão, alô aí você brabona que acha que no braço, que acha que no grito vai resolver tudo e vai levar vantagem. A violência não vem de Deus. Se você está aí na violência, a violência é algo que Deus odeia, a palavra dele fala. E que você possa, então, ser uma noite onde você possa consertar esse erro, que você possa se consertar frente ao Senhor. Mudar seu estilo de vida, mudar seu estilo de pensamento. Davi, ele certa vez usou de violência, mas ele teve um coração contrito, ele se quebrantou, ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu o seu pecado. E lá no Salmo 51 descreve isso, esse clamor de Davi, que esse seja o clamor de cada um de nós. Muitas vezes são coisas que tiram a nossa paciência e que levam a gente a sair do sério, mas que a gente possa pedir a Deus, que Deus possa fazer nas nossas vidas os frutos do Espírito, que a gente possa então ter a paz e a mansidão que vem de Deus, e que a gente possa levar essa paz e mansidão também para quem estiver à nossa volta. Lá no Salmo 51, versículo 9, 51, 9 ao 17, vamos ver então o clamor de Davi, que está escrito assim: não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas de minha culpa, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme, não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Espírito Santo, restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue. Ó Deus de minha salvação, então com alegria anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu te ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Se você se arrepende de verdade, se você quer largar aquela prática errada, o Senhor ele está de braços abertos para te acolher. Desde que você se quebrante, desde que você se arrependa, desde que você queira ser uma nova criatura através de Jesus Cristo na sua vida. Então, vimos aqui, nesse versículo 5, que Deus conhece todo o coração, nada passa batido, Ele prova todos, Ele prova o justo também. E tem vários exemplos na palavra de Deus onde os justos foram provados.
Vimos ali Abraão, onde Deus pediu para entregar Isaque. Vimos ali José, onde foi vendido pelos irmãos, onde ele seguiu firme e foi caluniado e foi bater na prisão. Vimos ali outros exemplos, como o próprio Noé, chamado de louco, construindo a arca. Vimos ali Daniel e seus amigos, que não negaram e não se renderam aos manjares do rei. Os justos são postos à prova todos os dias, para que a gente possa ser posto à prova, mas que a gente possa ser aprovado. E que quando a gente é aprovado, então o Senhor, Ele glorifica o seu nome através da nossa vida. E o galardão, a recompensa vem. Cada um desses exemplos que eu falei tiveram a sua recompensa, porque seguiram firmes no Senhor. E o Senhor também prova os injustos. O Senhor também prova os injustos e dá recompensa. A gente vê também exemplos quanto a isso. Vimos ali a Torre de Babel, vimos ali o povo, que uma geração inteira ali, 40 anos do deserto, por não confiar plenamente no Senhor, acabou não chegando a grande maioria daquela geração na Terra Prometida. Vimos ali o dilúvio, onde ninguém confiava e blasfemava do nome do Senhor. Vimos ali a palavra lá em Sodoma e Gomorra destruído, não havia nem 10 justos ali. Então, também chega a prova para o injusto, mas ai daquele que a prova vier e for achado injusto e for reprovado nessa prova. A gente não está falando de prova do Enem, a gente está falando de prova para a eternidade. A gente está falando da eternidade, do destino eterno, que cada um de nós possamos, então, ter a mente voltada para Cristo e que a gente possa, então, ser aprovado para a glória do nome dEle. Os justos, eles são aprovados, os injustos, eles são reprovados. E aí, como é que nós estamos nessa noite? Será que nós estamos com o nosso estilo de vida sendo aprovados por Deus? Será que a gente está com a nossa vida perante o altar? E será que se Jesus voltasse hoje, a gente subiria? Isso aí é cada um com Deus. Cada um que tem a consciência, cada um que sabe como está a sua vida. Mas essa é uma noite onde essa reflexão é justamente o Senhor falando ao seu coração, que aquilo que não agrada tem que ser retirado, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Vimos então que aqueles que amam a violência, Deus odeia a violência, e que você possa deixar esse estilo de vida. No verso 6, fala então da recompensa ali dos ímpios, fala que é a brasa viva, o enxofre, e que Deus vai castigar. Por mais que você muitas vezes possa estar dentro da iniquidade, no pecado, e achando que está dando tudo certo, que você está levando vantagem, você está prejudicando os outros, mas está fluindo e vai deixar assim mesmo, mas a conta chega. A conta chega. E que você possa, então, se consertar. Porque quando essa conta chegar, o preço é caro. Judas, lá perto de Apocalipse, né? Penúltimo livro lá da Bíblia, fala no versículo 7, falando uma comparação também quanto a isso. Judas, capítulo único, versículo 7, diz assim: E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de imoralidade e de perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. E é isso aqui que Davi fala nesse verso 6, esse fogo consumidor, o fogo que consome o pecado para a destruição daqueles que vivem nessa prática. E aí Davi, ele fala então que não teme, que ele se refugia no Senhor, e ele não teme, porque ele sabe justamente isso. Ele sabe no íntimo do seu coração que o injusto, aquele que o persegue, aquele que está no pecado, vai receber a sua recompensa, que Deus o julgará. E isso é muito sério, enfrentar a ira de Deus, isso é muito sério. Que a gente possa então estar debaixo das asas do Senhor, acobertados através de Jesus Cristo, que recebeu a ira de Deus em nosso lugar. Que a gente possa então escapar dessa ira de Deus, não porque somos bonzinhos, nem porque merecemos, mas porque Cristo já se entregou por nós. E naquele momento que Ele se entregou por nós, Ele disse lá na cruz, Tetelestai. Tetelestai é uma palavra que na tradução, lá na época, é como se Ele dissesse, não só está consumado não, mas está consumado no sentido de está pago, está quitado. Então aquilo que você deve com Deus, a sua dívida, está quitada, desde que você entenda e reconheça que Jesus é seu único e suficiente Salvador. Então tenha consciência quanto a isso. Infelizmente, muitos estão hoje com a consciência cauterizada. Pecam, pecam, pecam e continuam pecando e gostando do pecado. Não estão nem aí para a palavra de Deus, não estão nem aí para o que Deus orienta e continuam nessa vida achando
que nunca vai ser julgado, achando que nunca vai ter um encontro com Deus. Que essa seja uma noite de transformação, que essa seja uma noite para você se conscientizar de que o pecado não vale a pena, que vale a pena estar na presença do Senhor, porque Ele pode dar salvação para você. Deus odeia o pecado, então saia da prática do pecado. Quando a gente vai para o versículo 7, o último versículo aqui do Salmo 11, vamos então ver que justamente o Senhor é justo e que aqueles que são íntegros verão a sua face. Vamos ver o que está lá em Mateus capítulo 5, verso 8, que foi palavra do Senhor Jesus. Mateus 5, 8 está escrito assim: felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Veja como a Bíblia ela se complementa, veja como a palavra de Deus ela é verdadeira, ela vai se complementando a sua palavra. E aí são as bem-aventuranças, felizes, bem-aventurados são os que têm coração puro, pois verão a Deus. Vão nos encontrar com o Senhor. Não existe recompensa maior, não existe privilégio maior do que um dia, em breve. Esse dia está mais próximo do que a gente possa imaginar. A gente vai ver Jesus, a gente vai olhar para Jesus, a gente vai ter a presença do Senhor e conviver com Ele. O seu povo, o encontro do noivo com a noiva, isso vai ser glorioso. E aí que a gente possa estar contrito com o Senhor Jesus, para que possamos participar das bodas do Cordeiro que estão por vir. Jesus nos amou e esse encontro está por vir. Que a gente possa então querer ver o Senhor. Essa questão de querer ver o Senhor, teve uma escritora de vários louvores, inclusive louvores que tem até no cantor cristão, que ela se chama Fanny Crosby. Ela nasceu em 1820, lá nos Estados Unidos, e aí ela compôs cerca de entre 5.500 a 9.000 canções, louvores. E esses louvores, é interessante que na vida dela, ela com 6 meses de vida, ou seja, ainda bebezinha, 6 meses de vida, ela foi acometida de uma doença que ficou cega. E aí ela cresceu cega, mas ela cresceu ouvindo a palavra do Senhor, ela entendia que Jesus era a única salvação, e aí Jesus a usou bastante, justamente escrevendo hinos, escrevendo louvores. Um desses hinos, que está lá no Cantor Cristão, que é justamente o hino que fala assim: vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, cante ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Quem não conhece esse louvor? Foi escrito por ela no ano de 1873. E certa vez, por que eu estou comentando isso? A gente aqui está vendo que a palavra está dizendo que nós veremos Jesus. Certa vez chegaram para Crosby e perguntaram: você não é triste porque você é cega? Porque você não pode ver? Você não é desanimada? Você não pensou em deixar Jesus porque você tem essa deficiência visual? E aí qual foi a resposta dela? Pelo contrário, eu me alegro porque quando chegar aquele grande dia, a primeira pessoa que eu vou ver vai ser o meu Redentor. Então ela tem essa confiança real, que vai ver Jesus, e que essa seja a nossa confiança também, a confiança de ver o Senhor Jesus Cristo. Que essa seja então a nosso combustível, que essa seja a sua motivação, de seguir firme para aquele encontro celestial. Davi ele já tinha certeza disso, os íntegros verão a sua face. Aqueles que estiverem com o coração puro, aqueles que estiverem com a vida no altar, vão então participar desse encontro, vão ver a face do Senhor. E não só ver a face do Senhor, estarão com as suas vestes alvas mais do que a neve, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E que você possa então se render ao Senhor Jesus Cristo e ter a certeza da salvação para participar desse encontro celestial. Davi, ele não olhou ali para o sofrimento, ele não olhou para tudo que ele estava passando, toda a perseguição, mas ele olhou e focou na majestade de Deus. Ele olhou e focou que mesmo na adversidade, mesmo na tempestade, Deus ele poderia lhe dar paz. E era esse o refúgio que Davi tinha, a paz que só Deus pode dar, a paz que excede todo o entendimento, a paz que o mundo não conhece, é a paz real, a paz verdadeira que só Jesus tem para oferecer. E apesar de adversidades, apesar de problemas, essa paz é real. Então, os justos verão a Deus, essa é uma promessa, e se apega a essa promessa é real. Então, o Senhor Jesus se entregou por nós, tenha certeza disso. Tiramos várias lições dessa mensagem, inclusive, quando a gente fala que a gente tem que estar com Jesus para sentir a sua presença,
Tem uma outra canção, também antiga, mas que fala bastante aos nossos corações. Essa canção é do Grupo Elo, que ela diz ao sentir, e que você queira sentir a presença de Deus verdadeiramente na sua vida. Que diz que ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução. Não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. E fala assim: posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão, em caminhos que não trazem solução. Não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha a Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Está muito bonito você estar ouvindo essa palavra, mas você tem que botar em prática. Veja lá Tiago capítulo 1, verso 22. Tiago capítulo 1, verso 22, diz assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Então você pode estar dizendo: eu tenho vindo à igreja, eu tenho participado, eu tenho assistido cultos. Talvez você está dizendo até: eu já me batizei, inclusive, mas vim à igreja se batizar, participar. Não adianta nada se você não tiver se entregado verdadeiramente ao Senhor Jesus. Não adianta nada se você está ainda com o coração impuro. Não adianta nada se você não teve um encontro real com o Senhor Jesus. Então, dogmas religiosos não salvam ninguém. O que salva é justamente você deixar que Cristo entre no seu coração e faça morada. Então, como é que a gente pode se manter puro? A gente viu a palavra do Senhor Jesus: os puros, coração puro, verão a face de Deus. Como é que a gente vai poder se manter puro frente às tentações, frente aos desafios, frente às dificuldades? Não é pela minha força, não é pela sua força. É justamente pela força do Senhor Jesus Cristo. Porque onde Ele entra, Ele muda tudo. Ele faz uma morada no seu coração, de forma que você seja uma nova criatura. Então, nesse contexto, talvez você, como eu falei, possa estar sofrendo injustiça. Talvez você possa estar passando por um momento de dificuldade. Eu não sei qual é. Deus sabe cada coração aqui, o que está lhe afligindo. Deus sabe cada coração aqui presente, o que está passando. Mas Deus não te desampara. Que você possa se refugiar no Senhor. O inimigo está tentando desembaraçar sua mente. Talvez assim como Davi teve conselhos, você teve conselhos errados. E talvez até você está dizendo: eu tive esses conselhos errados e os meus alicerces caíram. Mas essa é uma noite onde Deus te chama para que você possa refazer os seus alicerces. Uns alicerces agora firmados na rocha. Uns alicerces agora firmados em Jesus Cristo. E tudo que Ele pode mudar na sua vida. Um encontro real com Jesus. Nada mais importa do que isso. E todo o desespero vai embora do seu coração. Que você peça discernimento a Deus. Deus, Ele pode mudar. Ele pode fazer coisas grandes. Talvez você está dizendo: o ano já está acabando. Não vai ter mais nada esse ano de bom. Deus pode te surpreender. O Senhor Jesus, o tempo está nas mãos dEle. E a resposta dEle, a gente não sabe. Mas a resposta dEle pode vir antes mesmo do que você imagina. E isso não é para a nossa glória, é para a glória do nome dEle. Então, se você essa noite entrou aqui sem ter certeza se naquele grande dia vai ver a face do Senhor, que você possa sair daqui com essa certeza. Que você possa então reconhecer Jesus como seu Salvador e saber que Ele tem um futuro melhor para você. O que importa não é o que passou, o que importa é o que virá. E o que virá na presença do Senhor certamente vai fazer muita diferença para a sua vida. Que você possa então se firmar no Senhor e confiar no Senhor, porque Ele tem a paz verdadeira para você. Que você possa sentir a experiência de ter um encontro real com Cristo. Que você possa colocar nele a sua esperança. Talvez você está fugindo para os montes, fugindo com coisas para apagar naquele momento aquela dor. Talvez você está fugindo aí no álcool. Talvez você está fugindo aí para promiscuidade. Talvez você está fugindo não para as montanhas, mas para algo que está dando um prazer momentâneo para preencher aquele vazio, aquela dor. Mas esse vazio é um vazio que só Jesus preenche na sua vida. É uma dor que só Jesus pode fazer com que passe, porque é uma dor na sua alma. Não é uma dor simplesmente física. Jesus está aqui nesse momento e falando ao seu coração que Ele pode trazer consolo
e pode tirar esse desespero que está afligindo o seu coração. Não fuja para outro Salvador, não fuja para outro Senhor, porque não há outro pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. Então vemos que todo esse texto, ele conflui para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi o melhor de Deus que veio a esse mundo. Foi o próprio Deus encarnado que se fez homem entre nós e pagou o preço para que eu e você pudéssemos então nos reconciliarmos com Deus. Então, seja qual for o seu problema, confie no Senhor, se refugie no Senhor e tenha certeza que Ele pode agir e transformar a sua vida. E nessa noite eu convido você para ter esse encontro real com Jesus, que você possa então sentir a presença dEle e que você possa então resistir às tentações, resistir aos desafios, através da força que Ele pode dar. O Espírito Santo na sua vida, lhe direcionando, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Que você possa permitir Jesus no seu coração, lembrando sempre da entrega dEle, como está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém.